Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram e o assunto hoje é 5 conselhos que eu daria para o iniciante. Que eu daria não, que eu vou dar. Querendo ou não, o iniciante ele acaba cometendo bastante erros no início do trajeto e de repente ouvir os conselhos de um treinador e de alguém que já está pedalando há mais de 10 anos fazem toda a diferença nesse início de jornada. Então hoje o assunto é 5 conselhos para você que é iniciante. Eu sou o treinador Marcos Eremita, fundador da Águia Ciclismo e treinador da Águia também, ciclista há mais de 15 anos. Então tem bastante bagagem aqui para passar para vocês, beleza? Vamos lá, primeiro conselho que eu daria a todo iniciante, na verdade é um conselho e uma constatação em relação ao treinamento, que é o seguinte: o simples fato do iniciante sair para treinar já é motivo, já é o suficiente para o corpo dele ir evoluindo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes o iniciante fica... Fala Leo Morim, beleza? Bom dia. Muitas vezes o iniciante ele fica preocupado, querendo procurar os treinamentos mais difíceis, querendo complicar algo que fosse complicado de executar. Mas na verdade, pro iniciante, o mais importante é que ele saia para pedalar, independente até do que ele faça. Então, o primeiro conselho que eu dou para o iniciante é não se preocupar em fazer treinos específicos, não se preocupar em pegar dicas complicadas de fatores técnicos e simplesmente sair para pedalar. Beleza? Porque eu já falei diversas vezes que o nosso corpo ele se adapta aos estímulos. Então, se você pega uma pessoa que está sedentária, imagina lá, o cara e a mulher, né? Tá lá na vida dele, trabalhando, cuidando dos filhos, sedentário, e começa a pedalar. Só o fato dele começar a pedalar já está sendo um grande estímulo para o corpo dele. Então, esse momento que ele começa a pedalar, já vai ser o suficiente para o corpo dele ir evoluindo, tá legal? Então, o iniciante ele não precisa se preocupar em fazer coisas difíceis. Basta sair para pedalar que a evolução vai acontecer, beleza? Esse é um primeiro ponto. Ah, Marcos, mas vou ter que fazer treino específico de subida, vou fazer treino de tiro. Não, o iniciante não precisa de nada disso. O iniciante simplesmente precisa sair para pedalar. Com uma única observação: não é interessante que o iniciante pedale até a fadiga extrema, pedale até quebrar. Até é o seguinte, eu fico muito preocupado quando o pessoal conduz alguém na iniciação e leva essa pessoa para pedais muito difíceis, pedais longos, e a pessoa fica cansada e a pessoa tem cãibra. Isso é péssimo, tá? Se o iniciante está começando a pedalar, e se você é um iniciante que vai estar vendo essa gravação, e saiu para pedalar e teve cãibras, isso quer dizer que teve um erro. Teve um erro na sua preparação mínima ali e teve um erro ao traçar a jornada. Porque essa jornada, esse percurso, esse pedal, ele foi muito forte para o que você está preparado a fazer. Tá legal? Então não pedale. Primeiro, vamos lá, iniciante. Só de você sair para pedalar, já vai haver evolução. E não precisa e não deve pedalar até a fadiga chegar. Não precisa pedalar até o seu cansaço extremo, não precisa pedalar até ter cãibra. Essa coisa dos desafios muito grandes, né? Os pedais muito difíceis, adversidades, isso aí está para quem está muito acima, para quem está bem evoluído, tá legal? Aliás, né? Qualquer pessoa que caia de cãibra em um pedal, houve erro ali. Houve erro na preparação, houve erro na alimentação, houve erro ao interpretar o que conseguia fazer, beleza? Segundo conselho, e agora é o iniciante que ali que, vamos dizer assim, já tem pelo menos 6 meses ali pedalando, tá? Que é o seguinte: não pedale de tênis. A iniciante é assim, a partir do momento que qualquer pessoa que começou a pedalar e entendeu que será um ciclista, né? Porque tem um momento ali de transição, né? Que a pessoa começa a pedalar, tá vendo se tá gostando, não sabe se vai ser aquilo mesmo, então tudo bem, nesse período a pessoa vai pedalando de tênis, não vai gastar com a sapatilha, não vai gastar com o pedal clipe, mas a partir do momento que se identificou
que você será um ciclista, isso aí você fala para os amigos de vocês, identificou que o amigo vai ser um ciclista, ele já está apaixonado, já era. A pessoa não pode se permitir pedalar de tênis, beleza? Ciclista não pedala com tênis, tá? Quem pedala com tênis é quem está passeando, quem está conhecendo esporte, beleza? Então o iniciante ele não pode permanecer por muito tempo com tênis. Tanto é que eu nem pergunto para os atletas que me procuram aqui na assessoria se eles pedalam com sapatilha ou com tênis, porque é algo que eu já entendo que é certeza, né? Todo ciclista deve pedalar com tênis. Ou, desculpa, todo ciclista deve pedalar com a sapatilha. Aí fala assim, Marcos, mas quais as vantagens da sapatilha? Não é performance, né? Sobretudo para o iniciante, não é performance. É o fator segurança que é o mais importante, porque pega o pessoal do mountain bike em uma descida cheia de buraco. Você está preso ali na bicicleta é muito importante, porque o que acontece? Você não tem a possibilidade do seu pé escapar do pedal. Marcos, mas os tombos, né? Gente, o iniciante que começar a utilizar a sapatilha, ele só vai cair no momento em que ele esquecer de desclipar quando parar a bike. Só nesses momentos, e vai ser em baixa velocidade. Então não precisa se preocupar, beleza? Então, primeiro conselho, somente de sair para pedalar você já vai ganhar performance, você já vai melhorar o seu condicionamento, não precisa se preocupar com treinos específicos, nada de complicado. Segundo conselho, iniciante, não fique pedalando de tênis. A partir do momento que sentiu que você será um ciclista real, já passe a usar sapatilha, beleza? Lembrando, você iniciante que quer aprender bastante sobre treinamento, coisa e tal, e está vendo essa gravação no YouTube, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link para você poder entrar no nosso grupo de conteúdos do WhatsApp, que eu faço live com muita frequência aqui no YouTube, aqui no Instagram, e essas lives vão para aqui para o YouTube. Então, vai lá na descrição, clica no link, entra no grupo de conteúdos do WhatsApp para você não perder esses conteúdos, porque querendo ou não é muita coisa que você vai aprendendo aí com as nossas lives, beleza? Vamos lá, terceiro conselho para os iniciantes, beleza? O equipamento será a sua menor preocupação, a menor das preocupações, tá? Não se preocupa com o equipamento, porque essa é uma das preocupações que vem primeiro. Infelizmente, né, o iniciante ele acaba se preocupando bastante com o equipamento. Só um pedido, né? O pessoal que está ao vivo aí comigo, manda um soquinho para mim ver quem está aí, clica no coraçãozinho e compartilha essa live, tá? Sobretudo com os grupos, vocês sabem que tem iniciantes nos grupos, beleza? Que eu vou começar a produzir alguns conteúdos também pensando nesse público mais iniciante. Vamos lá, o equipamento tem que ser sua última preocupação. Você tendo uma bicicleta de entrada, uma bicicleta que vai ali te dar as condições mínimas, que vai suportar as trilhas, já é o suficiente, porque a tendência natural é que o iniciante comece a olhar para as bicicletas dos colegas, né? Entrou no grupo, né? O iniciante entrou no grupo e obviamente que é o iniciante, ele vai entrar no grupo e vai ter muitas pessoas mais fortes que ele naquele grupo, é óbvio, né? E ele vai olhar as pessoas mais fortes e as pessoas mais fortes estarão com bicicletas bacanas, bicicletas legais, né? Só que não é a bicicleta boa daquele cara que é mais experiente que está sendo o motivo dele pedalar melhor que o iniciante. É simplesmente o fato daquela pessoa pedalar há mais tempo. E aí o iniciante pensa que é a bike que faz diferença e não é. Tá? Então, o terceiro conselho aqui para o iniciante é simplesmente não se preocupe com a sua bike. A sua bike suportando ali, né, sendo uma bike... Qualquer bike de entrada hoje, se fala assim, a bike de entrada de MTB, pode ir na Caloi, pode ir na Sense, pode ir na Hoje, na Trek, todas as bikes de entrada suportam muito bem um treino que o iniciante vai fazer. Ele não precisa se preocupar em estar comprando algo mais caro. E aliás, porque assim, tem um aspecto mental, que toda vez que você coloca a responsabilidade na bike e quer trocar de bike, você tira a responsabilidade de você, né? Vamos lá, você não seguiu o meu primeiro conselho aqui, você não está saindo para pedalar com frequência, e aí toda vez que você vai para o pedal, está tendo dificuldade, está ficando por último, está sofrendo as subidas, está empurrando,
E o que acontece? Aí a tendência natural, se você falar assim, mas é porque a minha bike não é tão boa, porque a minha bike é pesada, porque a minha relação não é legal, porque minha suspensão é uma suspensão simples, não é a hidráulica que vai ser mais leve. Toda vez que você colocar a culpa da sua dificuldade no equipamento, você perde não perde, mas você deixa de colocar a responsabilidade em você, e tirando a responsabilidade de você, você não vai fazer o que é necessário para evoluir. Né? E não digo nem evoluir no sentido de ganhar competição, evoluir no sentido de ser o mais forte, evoluir no sentido de sair do ponto A e chegar até no ponto B. Né? Evoluir no sentido de sair para pedalar 50 km e conseguir terminar esses 50 km bem. Evoluir no sentido de conseguir encarar uma subida e qualquer subida na sua região você saber que você enfrenta e zera ela. Evoluir para o iniciante é isso no começo. Então, se você sair para pedalar com frequência, se você pedalar 2, 3 vezes na semana, ao longo de várias semanas, essa progressão vai acontecer naturalmente. Mesmo você tendo a sua bike de entrada, mesmo você tendo a sua bike normal, tendo a sua bike simples. Então, a bike, você vai se preocupar em evoluir a bike, gente, muito lá para frente. Muito lá para frente. Tá legal? E eu vejo o contrário acontecendo. E é batata, e é certeza. Né? Começou a olhar para a bicicleta dos amigos, vai tirar a responsabilidade de si mesmo, vai colocar a responsabilidade na bicicleta e aí deixa de evoluir. Tá legal? Aí sempre vai ter algo que precisa ser melhorado, porque, gente, a evolução tecnológica nas bicicletas são enormes. Então, se você for ficar olhando para cada detalhe ali da bike e querer evoluir os detalhes da bike, não dá, não vai ser legal. E além do que, nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade de foco. Então a gente coloca atenção em uma coisa e quando a gente coloca atenção em uma coisa, nós naturalmente tiramos a atenção de outras. Então se eu coloco a minha atenção no equipamento, na bicicleta, porque eu estou andando com câmera, porque a minha bicicleta não tem uma geometria race, porque, sei lá, diversos fatores que podem vir na sua cabeça. E que os seus colegas vão falando para você também. Porque eu estou andando com 2 coroas ainda. Se você ficar muito focado pensando nisso, você tira o pensamento de observar o que você como ciclista, como atleta iniciante, mas o que você está fazendo para evoluir. Tá legal? Então a bike, deixa a bike, utiliza. Tá dando conta do recado? Não tá quebrando na trilha? Vai com ela. E aliás, é até um pensamento que eu tenho, que todo ciclista devia começar com uma bicicleta pesada, uma bicicleta ruim, para depois ir evoluindo, né? Foi assim comigo, eu comecei com uma bicicleta de ferro, uma Caloi Aspen, pesada, ela não aguentou o treino, aí depois eu evoluí, mas aí eu já estava pedalando muitas quilometragens, já tinha certeza que era um ciclista, beleza? Então vamos lá, agora quarto conselho que eu dou aí para os iniciantes que querem evoluir e iniciantes também que querem conseguir pedalar com as turmas aí sem se preocupar, porque deve ser muito chato receber um convite para o pedal e sempre ficar naquela dúvida, mas será que eu consigo pedalar com essa turma? Será que eu consigo fazer essa distância? Então a nossa grande missão, a minha grande preocupação é fazer com que vocês consigam pedalar com qualquer turma que convidá-los, né, exceto os alienígenas, os brutos, né, mas que vocês consigam pedalar com as turmas e consigam vencer qualquer percurso da sua cidade. Então, quarto conselho, não se coloque em desafios que não tenha certeza que irá vencer. Não se coloque em desafios que você não tem certeza absoluta que vai vencer. Me convidaram, né, exemplo para o iniciante, me convidaram para um pedal de 70 km. Você consegue vencer 70 km? Você tem certeza disso? E você só vai vencer 70 km se você tiver feito 40, se você tiver feito 50. Então não vai. Se você acha que você não consegue pedalar os 70, não vá. Não vá. E esse conselho, ele vai contra
ao que normalmente o pessoal faz quando está querendo iniciar alguém. O pessoal quando está querendo iniciar alguém, né, um amigo, meu amigo começou a pedalar e eu vou ajudar ele. O que a pessoa faz? Vamos, você consegue. Vai lá, vamos pedalar com a gente, é longo, mas você vai dar conta. Se precisar, a gente te empurra. E aí a pessoa vai e tem cãibra e não consegue. E aí é um pedal frustrante, porque não tem prazer, né? Quem é que tem prazer em encarar um sofrimento que não está pronto? Então, o ciclista iniciante só deve aceitar os pedais, os desafios que tem certeza que vai conseguir. E por outro lado, né, o amigo que está ajudando essa pessoa a começar, da mesma forma, só deve colocar o amigo em situações que tem certeza absoluta que ele vai conseguir vencer. Porque uma das grandes tarefas, né, nossa, quando vai iniciar alguém, bom dia Silvio, beleza? Uma das nossas grandes tarefas quando vai iniciar alguém é justamente fazer com que esse início da pessoa seja legal, seja bom, seja prazeroso. Agora, se o início da pessoa no ciclismo for doloroso, for sofrido, a pessoa vai parar e vai desistir. A gente vai perder um amigo, a gente vai perder um ciclista, a gente vai perder um companheiro. Tá legal? Então, senhor iniciante, senhorita iniciante, só encare o desafio que você consegue vencer. Tá legal? E quando alguém conversa comigo, que é muito iniciante, um dos meus conselhos é assim. Um dos conselhos, eu tô dando 5 aqui para vocês, mas também dou esse conselho, às vezes, para muita gente. Toda vez que você sair para pedalar, senhor iniciante, você deve terminar esse treino com a sensação de que se você saísse para treinar depois, para pedalar depois, você conseguiria sair. Você tem que chegar com energia no seu corpo. Você tem que chegar inteiro. Você tem que chegar bem. Por quê? A memória que vai ficar... Tem uma coisa na neurociência que é o pico-fim, tá? Nós valorizamos muito o fim das coisas. Qualquer coisa que a gente vai fazer. Assistimos um filme inteiro. É o final que importa. Né? Tivemos um relacionamento de anos e anos. É o fim que importa. A gente foi num restaurante. É o último fato, o último atendimento que conta. Então, que fica mais cravado na memória. Então, para o ciclista iniciante, se preocupar com o final do treino, como ele terminou aquele treino, é o que vai determinar se ele vai voltar para o pedal ou não. Então, o senhor ciclista, a senhora ciclista iniciante, deve se preocupar em terminar o pedal ainda com energia, ainda com forças. Porque isso vai trazer uma memória positiva, isso vai trazer uma sensação de prazer, e quando você for pedalar de novo, você vai lembrar que foi prazeroso. Agora imagina o contrário, imagina que os seus amigos que estão te iniciando, ou você se enfiou numa roubada, e o final do seu treino foi extremamente cansado, com cãibra, passando mal, com fome. Aí depois que acabou esse treino, passou o dia inteiro ruim ali, se recuperando. Qual é as chances de você voltar a pedalar? Qual é a chance de você ir para o pedal de novo? São pequenas. Então, pensa nisso. Só encare desafios que sabe que vai vencer. Bom dia, Fábio. Beleza? Tudo certo, cara? Vamos lá. Agora o último conselho aqui que eu dou para os iniciantes e que você também tem que dar. Aliás, o pessoal que é mais forte, mais bruto e tem mais tempo de pedal, fica atento nesses conselhos que eu estou dando aqui para que vocês façam o mesmo. Tá? Que vocês façam o mesmo aí com os amigos de vocês que estão iniciando. Deem bons conselhos, tá? Então, o último conselho e lembrando, clica no coraçãozinho quem está aqui na live para eu saber quem está aí, manda um soquinho. E quem está assistindo no YouTube, se ficou até aqui no final da gravação pegando o último conselho, dá um like e coloca nos comentários aí o que achou e qual conselho que vai pegar mais para si. Né? Qual é o conselho que de repente você está errando e que eu te ajudei logo de cara. Então o último conselho evite buscar atalhos. Não vá buscando atalhos, tá? Lembra, o nosso corpo ele se adapta. Nosso corpo se adapta.
Então, vá treinando, vá fazendo com consistência, vá fazendo os pedais que você consegue e vá aumentando gradativamente a dificuldade desses pedais, e o seu corpo vai se adaptar e você vai evoluir, tá? Basta não fazer nada de errado. Basta continuar pedalando sempre e não fazer nada de errado, que o seu corpo vai se evoluir. Não precisa procurar atalhos. E aqui o que eu estou falando como atalhos? Suplementos, simplesmente suplementos. Vamos imaginar o seguinte, whey protein é bom, creatina é bom e tem tantos outros suplementos que são bons, certo? Que já são comprovados que são eficientes. Aí o que acontece? Você começou a pedalar agora, está tendo suas dificuldades e você já começou a tomar creatina. Vamos imaginar, você foi lá e já comprou creatina. O seu corpo, ele vai se adaptar a fazer o trabalho com aquele consumo, com aquele aporte de creatina. Ele não vai ter oportunidade de se adaptar sozinho. Então, cada vez que você entra com algo que te ajude, você está simplesmente deixando que seu corpo trabalhe sozinho e deixando que seu corpo se adapte. Então, não procure atalhos. Não procura os suplementos melhores, aquelas coisas que vão fazer você evoluir, tá? Por quê? Tudo que o iniciante precisa, no começo, é permitir que o seu corpo se adapte, que o corpo trabalhe sozinho, tá? Vai ser o suficiente. Ah, Marcos, mas eu vi lá que a creatina ajuda muito a manter a força, coisa e tal. Tudo bem, vai ajudar, mas o seu corpo ele precisa se ajudar sozinho primeiro. Então não toma nada. Ah, Marcos, mas eu vi lá que o whey protein é bom, né? Muita gente toma o whey protein e coisa e tal. Bom dia, Paola. Quase não estava dando bom dia para Paola, tudo bem? Daqui a pouquinho eu vou olhar seus treinos no final de semana, hein, Paola? Então é o seguinte, olhou lá, falou que o whey protein é bom. Gente, mas se você logo no começo da sua jornada como atleta já ficar se baseando, bom dia, Beto, beleza? Já ficar se baseando ali na sua suplementação com proteína, você não vai ali descobrir os meios, os mecanismos, as estratégias para inserir a proteína dentro da sua alimentação. Porque você já está apelando para o whey, né? Então, se você tem ali uma refeição às 9 horas, tem uma refeição às 13 horas, né? Um lanche da manhã, um lanche da tarde, período que de repente você não está em casa, e você já logo de cara começa a jogar o whey nessas refeições, você não vai criar estratégias para se manter, né, e conseguir essa proteína por recursos naturais de alimentação. Então evite atalhos, tá? Evite atalhos, não fica procurando. E o atalhos também é bike, né? Lembra que eu falei lá no segundo, foi o terceiro conselho. Outro atalho é a bike, não fica preocupado em comprar a bike mais leve. Você tem que se fortalecer. Fala, João, beleza? Bom dia. Você tem que se preocupar em se fortalecer, não em procurar atalhos. E aí, quando eu digo atalhos, eu já entro numa outra questão que é muito grave, que são iniciantes que vão lá e já tomam os venenos, né? Já vão lá e tomam as substâncias que a gente sabe que são anabolizantes, as substâncias, as bombas, né? Hoje o pessoal chama de suco. Já vai tomando essas substâncias para evoluir mais rápido. Aí sim é uma completa besteira, e não só do ponto biológico, né, fisiológico, mas do ponto psicológico. Porque obviamente, né, imagina, vai lá, condição hipotética aqui, o iniciante entrou num grupo muito forte, que pedala muito bem. E infelizmente, nesse grupo muito forte que ele tem, algumas pessoas utilizam ali as bombas, né, utilizam anabolizantes. O que acontece? Se drogam, né? Vamos colocar que se drogam. Se drogam para pedalar melhor. Aí esse iniciante desinformado conversou com outro e ele começou a tomar também. O que vai acontecer com esse iniciante? Ele vai ter um pico muito grande de ganho de performance. Ele vai ganhar performance rápido. Só que aí a primeira coisa que pode acontecer, o corpo dele não suporta aquele nível de esforço, tendão, articulação, a própria musculatura, e ele vai se machucar. Ele vai se lesionar, porque não permitiu que o corpo dele se adaptasse. Aí uma outra coisa que pode acontecer, aí é psicológico. O iniciante foi lá, conheceu a turma, tinha os bombados lá, os drogados na turma dele, e ele resolveu se drogar para criar um atalho.
Aí o que vai acontecer? Ele não vai ficar se drogando a vida inteira, porque por causa de custo, né? Porque também, se a pessoa ficar se drogando a vida inteira, pelo amor de Deus, é muita burrice. E aí no momento em que ele parar de se drogar também, a performance dele vai cair ladeira, vai despencar. E aí o que acontece? Ele estava forte por causa da droga, e de repente ele parou com a droga e ele vai ficar muito fraco. E o psicológico dele não vai aguentar isso. Ou de repente ele estava pedalando, fazendo pedais difíceis a 30, 32, 35 de média. Aí ele parou de usar droga, estava pedalando a 25, que já seria um pedal bacana. Mas para ele, psicologicamente para ele, a queda foi muito grande. Quando ele estava se drogando, né, um iniciante que foi pelo caminho errado, pegou um atalho, começou a se drogar, ele está ali pedalando forte com o grupo. Quando ele para de se drogar, ele não consegue mais pedalar com o grupo e ele fica para trás. Isso no psicológico dele vai ser fatal. Eu conheço muitos ciclistas, mas muitos mesmos, que tiveram a carreira, a jornada curta no ciclismo, justamente por conta disso. Justamente porque pegaram esse atalho, péssimo atalho, das drogas, né, dos anabolizantes, e ficaram muito fortes, ficaram muito felizes no começo. Obviamente não sustentaram esse uso, graças a Deus, não sustentaram esse uso das drogas, e aí teve a queda de performance. Só que aí psicologicamente não suportaram essa queda de performance. Aí o que o pessoal faz? Abandona a bike, né? Termina a sua jornada. Aí se ele termina a sua jornada de forma prematura, o que acontece? Vai deixar de ter mais saúde, vai deixar de se divertir, vai deixar de ter o contato com a natureza, vai deixar de ter tudo aquilo que é o benefício para nós que somos ciclistas. Então, nos 5 conselhos aqui, eu acho muito importante, vocês que estão aqui comigo, compartilha essa live aí nos grupos de WhatsApp de vocês. Quem está vendo a gravação também no YouTube, compartilha, porque são conselhos muito importantes que dificilmente as pessoas dão esse tipo de conselho, tá? Eu sei que esses conselhos são importantes porque imagina a quantidade de pessoas que eu converso, imagina a quantidade de erros que eu identifico na jornada das pessoas que estão aí iniciando na bike, e às vezes nem são iniciantes. Às vezes são pessoas que estão aí com 5, 6, 7 anos de bike e cometem algum desses erros, e que se ouvissem meu conselho não cometeria esse erro, tá legal? Então só recapitulando aqui os 5 conselhos, beleza? Primeiro, não precisa procurar fazer treinos específicos, né, o iniciante, porque o simples fato de você sair para pedalar e fazer esses pedais com regularidade já vai ser o suficiente para você evoluir, tá legal? Não precisa se preocupar com zonas de frequência cardíaca, muito menos com potência, muito menos. Gente, o iniciante, a única coisa que ele tem que fazer é sair para pedalar com frequência. Já vai estar resolvendo o problema dele. Aí depois de algum tempo, sim, ele tem que fazer outras coisas. Segundo conselho aqui, iniciante, descobriu que você vai ser um ciclista, gostou do esporte, já para de usar tênis e usa sapatilha, beleza? Isso vai ter mudanças até no seu psicológico. E sem contar na segurança, beleza? Terceiro conselho, não se preocupe com o seu equipamento, tá legal? Toda vez que você focar demais no equipamento, você vai tirar o foco de você mesmo, e tirando o foco de você mesmo, você vai identificar menos erros e a possibilidade de evolução vai ser menor. Quarto conselho, tá? Não entre em desafios que não conseguirá vencer, tá legal? Não é nada legal o iniciante ele terminar o pedal com cãibra, ele terminar o pedal sofrendo. Imagina o iniciante lá que está pedalando, e ele foi no domingo pedalar, e ele pedalou das 7 às 11 da manhã, chegou sofrendo em casa, e à tarde ele tem os compromissos familiares. Só que aí ele não corresponde com os compromissos familiares, porque ele fez cagada no pedal, né? Cagada no sentido de ir para um pedal que ele não conseguia. Essa esposa vai começar a dar azia com ele quando ele for pedalar? Claro que vai, né? Então, é até uma dica para que a família não pegue no seu pé. Quinto e último conselho foi: não busque atalhos, tá? Seja o mais natural possível, até em relação aos suplementos. Quanto menos suplementos você utilizar, melhor, tá? Que vai permitir a adaptação do seu corpo. Eu não sou nenhum ciclista muito forte, mas eu sou um ciclista ali de mediano para cima, tá? E eu não tomo nenhum suplemento, né? E eu não gosto, não quero.
Não tomo creatina, não uso bicarbonato, não tomo whey, é simplesmente alimentação comum. Isso permite que o meu corpo tenha uma adaptação muito boa. Então meu corpo se vira, tá? Meu corpo se vira ali com o que eu preciso fazer, tá legal? Então, foram esses os conselhos que eu daria e que vocês também precisam dar para os ciclistas iniciantes, beleza? Pessoal que está aqui ao vivo comigo, muito obrigado, tá? Sempre é bom ter vocês. Lembre-se de compartilhar essa live com quem você acha que é iniciante ou nos grupos do WhatsApp. Lembra que nós temos o grupo de conteúdo lá no WhatsApp para vocês não perderem nenhuma das lives que eu faço, beleza? Valeu, uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana. Por aqui agora eu vou começar a trabalhar de verdade, né? Responder meus alunos, montar as planilhas e vamos para frente. Valeu, até mais.